Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar a história incrível do nosso planeta vizinho, Marte. Imagine só bilhões de anos atrás, Marte era um lugar completamente diferente, com características que lembravam muito a Terra. Os cientistas acreditam que Marte já teve uma atmosfera densa, rios caudalosos como o Amazonas, vulcões em erupção como o Vesúvio e oceanos gigantescos de água líquida. Quem diria, né? É difícil imaginar Marte com água líquida. Parece coisa de filme, mas as pistas deixadas pela geologia do planeta contam uma história totalmente diferente. Marcas reveladoras, como leitos de rios secos que parecem estradas abandonadas, cânions profundos como o Grand Canyon e minerais que só se formam na presença de água, como se fossem rastros de um tempo distante, sugerem um passado cheio de vida. Mas a pergunta que fica é: para onde foi toda essa água? E o que isso nos diz sobre a possibilidade de ter existido vida em Marte? Para entendermos como Marte perdeu toda essa água, precisamos voltar no tempo, bilhões de anos atrás. Imagine um Marte completamente diferente do que conhecemos hoje, um planeta vibrante e cheio de vida, com vastos oceanos e rios serpenteando pela sua superfície. Naquela época, Marte tinha uma atmosfera muito mais densa que a atual. Era como se o planeta estivesse vestido com um casaco bem grosso. Essa atmosfera espessa protegia o planeta das radiações solares e ajudava a manter uma temperatura estável, criando um ambiente propício para a existência de água líquida. Essa atmosfera primordial era composta principalmente de dióxido de carbono, um gás que funciona como um cobertor, regulando a temperatura do planeta como um efeito estufa. O dióxido de carbono, em grandes quantidades, criava um efeito estufa poderoso, retendo o calor e impedindo que ele escapasse para o espaço. Vulcões colossais, como o Monte Olimpo, que fazem o Monte Everest parecer pequeno, expeliam lava e gases, moldando a superfície marciana e enriquecendo a atmosfera do planeta. A atividade vulcânica era intensa e constante, liberando enormes quantidades de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera. Com essa atmosfera densa e rica em dióxido de carbono, Marte poderia ter experimentado um efeito estufa bem forte, mantendo o planeta quentinho, como um dia de verão, ideal para a água líquida existir na superfície. A água, essencial para a vida como a conhecemos, fluía livremente, formando lagos, rios e possivelmente até oceanos. Esse ambiente aquático poderia ter sido o berço de formas de vida primitivas, se as condições fossem favoráveis. Marte, nesse período, era um mundo dinâmico e cheio de possibilidades, muito diferente do deserto frio e árido que vemos hoje. Imagine Marte como uma estufa daquelas de plantas, sabe? A atmosfera densa, cheia de dióxido de carbono, funcionava como o vidro da estufa, prendendo o calor do Sol e mantendo o planeta aquecido. Era como se Marte estivesse usando um cobertor bem quentinho. Esse calor permitia que a água existisse em estado líquido, formando rios, lagos e, quem sabe, até oceanos, como se fosse um gigantesco pantanal. Só que o efeito estufa que antes protegia Marte, mantendo o planeta quentinho e úmido, acabou levando à sua ruína, como uma panela esquecida no fogo. Sem a proteção de um campo magnético global forte, como se fosse um escudo protetor, a atmosfera marciana foi sendo levada pelos ventos solares, como uma brisa levando a poeira, causando um resfriamento gradual do planeta. Mesmo que a atmosfera de Marte tenha se dissipado com o tempo, as marcas da existência passada de água líquida são impossíveis de negar. São como cicatrizes que contam uma história. As missões espaciais revelaram uma variedade enorme de características geológicas que só poderiam ter sido esculpidas pela ação da água corrente, como se fossem obras de arte naturais.
Além dos leitos de rios, os cientistas também encontraram minerais hidratados, como argilas e sais, na superfície de Marte, como se fossem pedacinhos de um quebra-cabeça. A presença de água líquida em Marte no passado levanta uma questão crucial. Por quanto tempo essa água existiu? É como tentar descobrir quanto tempo durou uma festa, só que em escala planetária. A descoberta de que Marte já teve água líquida é como encontrar um bilhete premiado na busca por vida extraterrestre. Na Terra, a água é como um elixir mágico, essencial para todas as formas de vida que conhecemos, e sua presença em Marte no passado sugere que o planeta pode ter sido habitável, como se fosse um berço para a vida. Atualmente, várias missões robóticas estão explorando Marte como detetives em busca de pistas, procurando por sinais de vida passada ou presente, como se estivessem procurando por pegadas na areia do tempo. Apesar da imagem de um Marte com água líquida ser fascinante, como um oásis no deserto, é importante lembrar que essa visão é de um passado distante. Marte, há bilhões de anos, possuía rios serpenteantes e lagos que refletiam o brilho do Sol, criando um cenário que poderia ter abrigado vida. No entanto, a verdade é que essa fase úmida não durou para sempre. Foi como um verão que chegou ao fim, deixando para trás apenas vestígios de sua antiga glória. As paisagens marcianas, agora áridas e desoladas, são um testemunho silencioso de um tempo em que a água fluía livremente. A atmosfera marciana, rica em dióxido de carbono, começou a se dissipar aos poucos, como o ar saindo de um balão ao longo de milhões de anos. Esse processo gradual foi influenciado por vários fatores, incluindo a perda de seu campo magnético global. Sem a proteção de um campo magnético global forte, como se fosse um guarda-costas, Marte ficou vulnerável aos ventos solares, como se estivesse exposto a um vento gelado. Esses ventos solares, carregados de partículas energéticas, começaram a arrancar a atmosfera marciana, camada por camada. Com o tempo, esse processo, conhecido como escape atmosférico, levou embora grande parte da atmosfera marciana, como se fosse um ladrão roubando um tesouro. A cada partícula perdida, Marte se tornava um pouco mais frio e inóspito. Conforme a atmosfera se tornava mais rarefeita, o efeito estufa perdia força, levando a um declínio gradual da temperatura da superfície marciana, como se o planeta estivesse sentindo frio. Sem uma atmosfera densa para reter o calor, as temperaturas caíram drasticamente, transformando Marte em um deserto gelado. Hoje, a superfície de Marte é um lembrete constante de como um planeta pode mudar drasticamente ao longo do tempo, de um mundo potencialmente habitável para um deserto frio e árido. Sem a atmosfera densa e o efeito estufa para mantê-lo aquecido, Marte se transformou no deserto frio e seco que conhecemos hoje, como se fosse um freezer gigante. A maior parte da água que restou em Marte está presa nas calotas polares, congelada como gelo de água e dióxido de carbono, como se fossem picolés gigantes. Os cientistas também acreditam que existam grandes reservas de gelo de água escondidas no subsolo marciano, como se fossem tesouros enterrados. A busca por sinais de vida passada em Marte é como uma caça ao tesouro, um dos principais objetivos da exploração espacial atual. A superfície de Marte, hoje árida e empoeirada como um deserto, guarda cicatrizes profundas que contam histórias de um passado distante, como se fossem rugas de um velho sábio. Uma das marcas mais impressionantes deixadas pela água em Marte é o Valles Marineris, um sistema de cânions colossal que faria o Grand Canyon parecer um pequeno riacho. Além de cânions gigantescos, a superfície de Marte também é marcada por inúmeros leitos de rios secos, como se fossem veias e artérias de um corpo adormecido.
Esses leitos de rios, com seus caminhos sinuosos e margens erodidas, são provas incontestáveis de que a água líquida fluiu por eles em um passado distante, como se fossem rastros de um rio que mudou seu curso. Os leitos de rios e cânions de Marte são apenas algumas das peças do quebra-cabeça que nos ajudam a reconstruir a história da água nesse planeta cheio de mistérios, como se fossem pistas deixadas para trás. Os cientistas descobriram uma variedade enorme de minerais em Marte que só se formam na presença de água líquida, como argilas, sais e sulfatos, como se fossem ingredientes de uma receita ancestral. Ao estudar a distribuição, a composição e a idade desses minerais, os cientistas podem recontar a história da água em Marte, como se estivessem lendo um livro antigo. Esses vestígios do passado nos convidam a imaginar um Marte completamente diferente do que vemos hoje, como se estivéssemos folheando um álbum de fotografias antigas. A busca por vida em Marte tem sido um dos maiores combustíveis da exploração espacial, como se fosse uma chama que nos impulsiona para a frente. Desde os primeiros dias da exploração espacial, a ideia de encontrar vida em outro planeta tem capturado a imaginação de cientistas e do público em geral. Marte, com sua proximidade e características semelhantes às da Terra, sempre foi um candidato principal nessa busca incessante. Para desvendar os mistérios do planeta vermelho, a NASA enviou uma série de missões robóticas cada vez mais sofisticadas a Marte, como se fossem exploradores em busca de novos mundos. Cada missão trouxe consigo novas tecnologias e instrumentos científicos, permitindo uma exploração mais detalhada e abrangente da superfície marciana. Essas missões não apenas nos ajudaram a entender melhor a geologia e a atmosfera de Marte, mas também a procurar por sinais de vida passada ou presente. Duas das missões mais emblemáticas da NASA a Marte são a Curiosity e a Perseverance, como se fossem nossos olhos e ouvidos em outro planeta. A Curiosity, lançada em 2011, e a Perseverance, lançada em 2020, são verdadeiros laboratórios móveis, equipados com uma variedade de instrumentos para analisar o solo, as rochas e a atmosfera de Marte. Elas nos fornecem dados valiosos que ajudam a responder perguntas fundamentais sobre a habitabilidade do planeta. O rover Curiosity pousou na cratera Gale em 2012, escolhida por seus depósitos sedimentares em camadas, como se fosse um bolo com camadas de história. Essas camadas de rochas sedimentares são como páginas de um livro, registrando a história geológica de Marte ao longo de bilhões de anos. A Curiosity tem explorado essas camadas, procurando por sinais de ambientes antigos que poderiam ter suportado vida microbiana. O rover Perseverance, por sua vez, pousou na cratera G0 em 2021, um local ainda mais promissor na busca por sinais de vida passada, como se fosse um baú cheio de tesouros. A cratera G0 é o local de um antigo delta de rio, onde a água uma vez fluiu e depositou sedimentos ricos em minerais. A Perseverance está equipada com instrumentos avançados para procurar por bioassinaturas e coletar amostras de rochas que poderão ser trazidas de volta à Terra em futuras missões. A busca por respostas continua, e cada descoberta nos aproxima mais de entender se estamos sozinhos no universo. As descobertas feitas pelas missões Curiosity e Perseverance têm revolucionado nossa compreensão de Marte, como se estivéssemos lendo um novo capítulo da história do planeta. O rover Curiosity encontrou evidências de que a cratera Gale já foi um lago de água doce com condições perfeitas para a vida microbiana, como se fosse um berço para a vida. O rover Perseverance detectou a presença de moléculas orgânicas complexas em rochas na cratera Jezero, como se tivesse encontrado a assinatura da vida. A missão Mars Sample Return representa um passo crucial na busca por vida em Marte,
como se estivéssemos prestes a abrir um presente muito especial. As missões Curiosity e Perseverance têm nos aproximado da resposta para a pergunta fundamental: será que estamos sozinhos no universo? Marte, um reflexo de nós mesmos. Ao explorarmos o planeta vermelho, aprendemos não apenas sobre a história de outro mundo, mas também sobre o nosso próprio lugar no cosmos, como se estivéssemos olhando para um espelho. A busca por vida em Marte é uma busca por nós mesmos, por respostas para as perguntas mais profundas da humanidade, como se estivéssemos tentando entender quem somos e de onde viemos. Obrigado por embarcarem nessa jornada de descobertas conosco. Até a próxima!